Depois da história de Rei Harold, Shebeck, Loki, nós voltamos para o ponto onde o Luffy existe. Se passaram meses desde então muita gente pode ter esquecido o que estava acontecendo em Elbaf. Por conta disso, eu decidi trazer Elbaf de volta. Falei todos os capítulos completozinho aqui para vocês. Vou pedir o like, comentário, inscreva se vamos nessa. 2 dias depois da saída de Egghead, o Chapéu de Palha e os Piratas Guerreiros Gigantes ainda estavam a caminho de Elbaf. Porém, alguns dos nossos Mugiwaras estavam desaparecidos. Os jornais começaram a ser circulados. Os Mugiwaras e os Piratas Guerreiros Gigantes são colocados como os porradeiros de Egghead. Brog e Dory recebem novas recompensas, 1 bilhão e 800 milhões de berries para cada. E o nosso Yonkou Luffy é posto como o assassino do Dr. Vegapunk. Aquele que iria pegar nossos Mugiwaras em Egghead seria o Hajirudin, porém ele precisou ficar para ajudar os outros guerreiros gigantes para conter o Loki, aquele que matou o rei, o seu pai, e ainda comeu a Akuma no Mi lendária. É dito que da próxima vez que ele for libertado, o mundo será destruído. Como está para ir ver o Saul, Robin acabar cortando seus cabelos, para ficar mais parecida com a época que viu o Saul pela primeira vez. O navio com nossos Mugiwaras começa a subir um arco-íris. Me pergunte a lógica que eu não sei. Elbaf em si ficava em cima da árvore e tem 3 níveis. Mundo celestial, mundo solar e submundo. E os gigantes vivem no mundo solar. Então vemos a Nami com roupas diferentes, num local nunca antes visto. Nami enfrenta umas abelhas que são soldados, até que aparece o Sop pego por um bicho e a Nami é perseguida por outro. Ela dá uma raiada em cada e consegue soltar o Sop. O gato então vira um leão, ele vai atacar a Nami, mas Sanji, Luffy e Zoro aparecem e espancam ele. Luffy fica injuriado com o Sop, pois ele poderia ter derrotado o Gatoan. Aparece um velhote montado no gafanhoto e ele avisa que eles não podem ir para o outro lado do castelo, pois lá se encontra o Templo do Deus Sol e tem guardiões ferozes. E logicamente, essa frase faz o Luffy então querer imediatamente para lá. E o Zoro também fica na vontade. Luffy vê alguém correndo na sua direção até que ele se bate nele mesmo espelhado. Ele causa uma rachadura no espelho e percebe que estavam numa gaiola e atrás desse vidro estava o Chopper. Realmente aparecem as criaturas ferozes e os atacando e o tal do Deus Sol aparece. Então eles capam um gato em cima de um gato. Nami acha a planta baixa e a saída estava à frente deles e era só quebrar o vidro do outro lado. Eles quebram o espelho, mas tinha uma parede por detrás. Nami dá uma raiada no Deus Sol e o Luffy destrói a parede. Atrás da parede estava Elbaf, a terra que esperamos 8 milhões de capítulos para ver. Gigantes estavam atravessando a ponte. Eles são os novos piratas guerreiros gigantes. Gerd e Goldberg. A coruja Piper avisa que viu o corvo carregando uma pequena embarcação e acabam falando sobre prender invasores. Luffy vai chamá-los, mas a Nami não deixa, pois não quer ser presa. Porém, o Luffy sente uma energia vindo do submundo e ele vai ver a qual é. Então conhecemos Loki, aquele que se apresenta como o Deus Sol, que irá colocar um fim a este mundo. O príncipe amaldiçoado de Elbaf, Loki, tem a recompensa especial de 2,5 bilhões de berries. Ele estava preso há 6 anos. Ele o solta e o Luffy diz à tripulação pirata que ele vai lá até eles para amassá-los. Aparece um homem vestido de roupas de animais que falam sobre Shanks, então o Luffy se interessa logo. E pergunta se o Shanks esteve por ali. Então Loki comete um erro e diz: se ele esteve aqui, aquele pirata covarde, não é? Então o Luffy entra na 4ª marcha e dá-lhe um porradão que era pra pegar no escutador de novela dele, mas o Loki tirou a cabeça a tempo. Luffy vê os piratas gigantes, Gerd e Goldberg carregando seu navio, e vai trocar uma ideia, e tudo fica aí explicado. Ninguém vai ser preso aqui. E então somos apresentados de fato a Elbaf, o qual nosso querido Usopp se emociona ao ver. E nesse momento o bando se reúne novamente. Quando criança, Robin fugia do jeito que dava para ela não ser capturada pelo governo mundial. Ela era xingada e maltratada de todas as formas, pois o mundo realmente acreditava que ela era um demônio assassino. Mas as palavras do Saul sempre a fazia continuar em pé. Todo mundo reunido para comer água, mas a Robin queria ver o Saul antes disso. Logicamente, todos do bando decidem junto, mesmo que ela diga que não precisa. Inclusive o Luffy, que disse que era dever dele como capitão cumprimentar adequadamente aqueles que cuidaram do seu bando. Lógico que o Luffy é ainda o Luffy, e ele quer falar antes da própria Robin com o Saul, mas a Nami o segura, pois o primeiro tem que ser realmente a Robin. Só que o Saul caiu e não estava se movendo, todo mundo preocupado, mas a Robin disse que pode ficar tranquilos e vai até o Saul, que tenta dar um susto nela. Ele estava sem jeito para falar e acabou fazendo isso, mas ele percebe que a Robin não é mais uma criancinha. Ele começa a falar para a caceta sobre vários eventos que ocorreram e a Robin pede que eles não falem de histórias tristes agora e pede para ser elogiada por ter resistido até agora. Então os dois caem no choro e o bando se emociona. Lilith decide ficar em Elbaf e dá a esperança de poder consertar o Kuma, além dela ter uma cópia verdadeira do Vegapunk de 20 anos atrás. Em Elbaf, as crianças não têm mais o pensamento de se tornarem guerreiros, pois o Rei Harold mudou esse pensamento. Ele começou a fazer acordo ao invés de lutar e tentou reformular o país.
Saul levou os livros de Ohara para a biblioteca da coruja, no qual tem uma coruja bibliotecário, chefe da biblioteca de coruja chamado Bíblio, que gigantifica qualquer coisa inanimada, pois comeu a Iku Iku no Mi, coruja educadora. Um pivete que é maior do que qualquer adulto humano ataca o Luffy, que devolve com Gomu Gomu no Elefante Togan, mas ele desvia. O nome desse garoto é Colon, filho de uma das professoras da escola, Ripley, e uma das raras crianças que ainda tem um instinto de guerreiro, pois o restante é chato pra caceta. Nossos Mugiwaras se vestem de acordo com o Elbaf e vão se divertir com os gigantes, até que parece Jaru, barba de montanha, herói dos gigantes, e mais alto que a maioria. Ele tem 408 anos e ele tem uma espada cravada na cabeça, mas o elmo protegeu. Conhecemos mais sobre o Deus Sol. Para alguns, ele é um Deus governante, outros entendem como libertador, destruidor, até o Deus da risada. Existe um texto religioso, Halley. Nele diz que o mundo foi destruído 2 vezes e nas 2 vezes o Nika estava envolvido. Todos odeiam Loki e eles sabiam a merda que ele faria. Zoro então desconfia que o Loki pode estar mentindo, mas o Luffy diz que se ele tiver é só ele dar 2 bolachas na cara dele e fica tudo certo. Luffy, Zoro e Nami, que colocou o gigante como um servo, vão em busca da chave para soltar o Loki. Frank caminhava com a Ripley, ele analisando os paus pelo caminho, até que ele viu uma pintura feita entre 800 e 900 anos atrás, feitas provavelmente por crianças do século perdido. O primeiro mundo. Havia fogo sobre a terra, a humanidade sucumbiu ao desejo e tocou o sol proibido. Os escravos fizeram um pedido, e o deus do sol apareceu. Mas o deus da terra se enfureceu, e junto à serpente do inferno envolveu o mundo em morte e escuridão. Eles nunca mais poderiam se encontrar. O segundo mundo. Havia fôlego sobre o nada. O deus da floresta enviou demônios, o sol tão somente espalhou a centelha da guerra. O povo da meia-lua sonhou, o povo da lua sonhou. A humanidade matou o sol e então acendeu a divindade. O deus do mar se enfureceu, eles nunca mais poderiam se encontrar. O terceiro mundo. Havia o vazio sobre o caos. As sombras importunas recordam o dia da promessa e ouvem a voz da lua fragmentada. O deus do sol dança e ri, guiando o mundo ao seu fim. O sol retornará e um novo amanhecer virá. Eles com certeza se encontrarão novamente. Depois, ela leva o Frank para uma base, que mais parece um robô e que tem mais de 13.000 anos. Loki conversava com alguém pelo Dedemush, alguém que chamava Mossa, e nesse período o castelo é invadido por 2 pessoas, Shonks e Gunko, 2 cavaleiros de Deus. Eles então atacam os guardas e vão até o Loki. Eles convidam o Loki para ser um cavaleiro mais nobre do mundo. Ele recusa e o lobo aparece. Gunko enforca e pergunta se isso vai fazer ele mudar de ideia. Caso não, ela o matará. Loki então diz que não, e ele vai usar isso como combustível para levar o mundo à ruína. Gunko amassa o Loki para que ele aceite, e as suas férias também sofrem com isso. Shonks avisa que vai colocar os guerreiros de Elbaf sob o comando do governo mundial. Figalent Shamrock é o líder dos Cavaleiros de Deus e irmão gêmeo do Shanks. E a Gunko é uma cavaleira de Deus que comeu a Aro no Mi, flecha humana. Loki avisa que no momento que ele se soltar, ele vai dar 2 bolachas neles. E o Shamrock não gosta muito disso, e mostra que sua espada comeu a fruta do cérebro e solta para atacar o Loki, enquanto os 2 caem fora. Ninguém se aproximava do castelo desde a morte do rei há 14 anos, e quando Luffy e os outros chegam lá, percebe que os portões foram arrombados, mas arrombados por dentro. O castelo está cheio de destroços por conta da luta do Loki contra o Harold, cheio de esqueleto pelo chão, e da batalha só restou o Loki e o Jaru. Eles encontram os gigantes caídos e eles falam que foi o Shanks que os atacou, mas o Luffy tem a certeza que não. Eles continuam procurando a chave e acabam vendo a marca do Satã no chão, e o Luffy acha que já viu aquilo, mas não se lembra, até que parece Ian-san, mais conhecido como Scorpion Gaban. Ele sentiu o haki vindo do castelo e foi dar uma olhada. Ele é o pai do Colon e marido da Ripley. Luffy pergunta da chave e o Gaban questiona o que ele fará quando o pior acontecer na estrutura do Loki. E ele volta a repetir que só é dar 2 bolachas na cara dele. Gaban então conta que o Shanks que capturou o Loki e quase ninguém conseguiu fazer isso, ou seja, o Loki é forte para um diacho. Gaban, o devorador de montanhas, o braço esquerdo do rei dos piratas, mostra uma passagem atrás do trono, e lá se encontrava a chave. Mas ele pega e manda que eles tirem das suas mãos. Luffy tenta pegar na moral e Gaban vai desviando, mas o Luffy então ataca, e o Gaban pega e dá uma chave hackizada na cabeça do cidadão, e depois enfia a chave toda dentro da boca do Luffy, e depois pega as suas machadas. O Zoro até grita para que o Luffy desvie, pois a situação estava complicada. Então o Luffy guia Five e o Zoro partem para cima do Gaban, mas ele se rende. Lutar contra um já era complicado, lutar contra 2 é difícil. Então Gaban diz para eles procurarem ele quando tiverem ido embora. Shamrock e Gunko vão para a biblioteca no Reino Solar e fazem uma nova invocação, trazendo da família Shepherd são Somers e da família Limoshif são Kiringham. Eles vão sequestrar as crianças e levá-las para as Terras Sagradas. Como não podem passar pelo abismo, terão que levá-las num navio. Shamrock terá que cair fora, pois mamãe estava chamando. Monstros aparecem. Eles são pesadelos das crianças criados pelo Kinigan, que comeu a fruta modelo Kilin, o homem que materializa sonhos, fruta mítica do dragão.
Além disso, as crianças estavam caminhando no transe. Saul vai tocar as crianças para segurá-las, mas há espinho em voltas. Espinho criado pelo Summer, que comeu a fruta dos espinhos e virou um homem espinheiro. Só que elas estão caminhando em direção ao fogo. Nami avisa ao Jaru sobre os invasores. Os Mugiwaras envolvidos, Jinbei, Brook, Nami e o Sop querem ajudar, mas Jaru não quer que eles se envolvam, pois eles são visitantes. Mas o Colon aparece e os leva. Os piratas guerreiros gigantes e Gaban também aparecem para ajudar. Os bombeiros tentam apagar o fogo, mas somente o Jinbei resolve usando a água da nuvem para apagar. Os Mugiwara chegam para enfrentar os cornos mansos, mas a Gunko aparece em cima do navio. Gunko conta o plano deles. Gunko pega o Colon, Jinbei e Brook vão atacá-la, mas ela faz eles se atacarem e ainda dá um chutão na Nami e uma joelhada na cara do Sop. Enquanto isso, os Somers atacavam Saul, com a Robin e o Chopper escondidos nas suas costas, pois eles precisariam resolver a situação das crianças. Gunko captura os Mugiwaras e o Brook fala como se conhecesse a Gunko. Ela quer que o Brook se torne seu escravo e passe a compor para ela. Ela é fã do nosso Soul King, mas o Brook recusa, pois ele tem a lealdade ao seu capitão Luffy. Ela vai matá-lo caso ele recuse, então ele diz que prefere morrer a viver na desgraça de quebrar a lealdade. As crianças acordam e os sonhos derrubam os piratas guerreiros gigantes. Kirigan avisa a todos o nome das crianças sequestradas e manda que queime a biblioteca ou eles vão matar as crianças uma a uma e a decisão será tomada pelo Jaru, já que ele não tem um rei. Ronya, uma das crianças, desvia o caminho. Jaru tem 30 segundos para tomar a decisão ou a primeira criança iria morrer. A população, lógico, quer saber da criança e que se lasque a biblioteca. Somers ainda disse que não quer nenhuma folha saindo de lá. Ele quer queimar toda a cultura e a história. Robin fica cheio de ódio e mete a porrada no Somers e depois quebra ele todo, mas o desgraçado se regenera. Robin então pula abraçada no Somers, pois o afastando poderia salvar as crianças. Somers então perfura a Robin toda, mas não era Robin, era uma cópia. Somers então se pendura evitando a queda. Ronya escolhe cair a deixar a biblioteca ser queimada. Ela diz que vai ficar tudo bem. Ela vai aguentar a queda, mas lógico que o Jaru manda pôr fogo na escola e na biblioteca. Sobe então consegue prender a Robin nos seus espinhos. Gaban surge cortando os Somers. Fogo na escola e Kirigan lança uma flecha de fogo que começa a queimar a biblioteca. Gaban e Somers caem na porrada e Gaban corta os Somers em dois e parte em direção a Gunko, que avisa que qualquer resistência implicará na morte dos reféns. Colon acaba vendo seu pai vindo o salvar e, como qualquer criança, acaba gritando por ele. Sabendo disso, a Gunko muda a direção para o pescoço do garoto. Gaban precisa dar um golpe fulminante, mas nesse período o Colon terá que ser forte, mesmo que se machuque. Então a Gunko coloca uma lança no pescoço do garoto e, com raqueira observação, Gaban vê o Colon tendo o pescoço atravessado e então se rende. Gunko então o ataca e o derruba da árvore. Chopper então pula atrás. Uma lembrança. Pai, um homem com a silhueta do Brook. Meu sonho é virar um pirata, sabia? Gunko corre na direção do Brook, enquanto ele pede perdão. Ela então chama pelo Brook. A que se deve a tamanha demora? Nesse exato momento, a Terra Sagrada está sendo consumida pelo fogo. Precisamos de poder militar. Mu há de mostrar o que é a soberania de um deus. E Mu se apossou do corpo da Gunko. Com seu haki do rei, ela coloca uma galera para dormir. Brook agarra Mu, que só manda ele ir matar o Jaru e se proclamar o rei de Elbaf. Ela invoca o armamento de um livro, perfura a mão do Brog e atira no seu pulso, arrancando sua mão. Brog começa a afundar no chão. Domínio da invenção sombria. Domi Revés. Brog afunda completamente, mas quando sai, ele estava completamente diferente. Dory e os outros gigantes também são pegos por essa habilidade. Luffy e Zoro vão até o Loki, que estava todo estrupiado. Zoro dá uma conferida nas feridas do Loki, só para ver se são de verdade. E ele mesmo disse que vai soltar as correntes, mas vai deixar as pernas presas com Karoseki. Como o gigante deu com a língua dos dentes, os novos guerreiros gigantes vêm impedir que o Luffy o solte. Mas já era tarde demais, os Zoro já tinham soltado e ele segurava o Hagni. Loki quer saber de nada, ele já dá uma martelada na árvore e começa um incêndio. Luffy então cumpre o que prometeu e dá um porradão no Loki, sem haki para que suas feridas não piorassem. Luffy manda o Hajirudin salvar o Loki, mas ele se lembra do Loki, o chamando de fraco, xingando sua mãe, e ele matou o seu pai. Então ele puxa o machado para acabar com o Loki. Não me diga que você é como os outros, e realmente acredita que eu matei o nosso pai a sangue frio. Você realmente acredita nisso? Loki explica que o governo mundial que deixou todo lascado. E assim como o Luffy, o Loki também admirava um pirata como o garoto. O tal moça não vai conseguir falar com o Loki por um tempo. Ele até pergunta se aquela coisa horrível voltou, mas o maluco agradece por tudo e desliga. Chopper salva o Gaban de uma queda pior. Luffy descobre que o Gaban fazia parte do navio do Roger e que ele era o terceiro mais forte do bando. Mas o Gaban logo corrige dizendo que é o segundo. Um haki do rei vindo de cima. Eles decidem ver o que está acontecendo. Chopper vai ficar e cuidar do Gaban, que manda o Luffy gravar bem o haki do rei, pois eles não são totalmente imortais. Loki avisa que tem experiência contra Cavaleiros de Deus e pode derrotá-los, e pede que Hajirudin o solte e o leve.
Gaban fala que não é apenas um que tem Haki do Rei, e na cena o Zoro e o Sanji aparecem. Sei que muitos colocaram que é o Zoro, mas acredito que ele estava falando desse um do Sanji. Acredito que ele tenha dito, além do Luffy, não é apenas um que tem Haki do Rei. Ele fala que o corpo do Zoro já se acostumou, mas o próprio Zoro não sabia que tinha. Gaban então joga na cara que o Haki do Rei só pode ser chamado de poder quando se tem consciência e controle. E ainda pergunta se ele acha que dá conta de estar do lado de um Yonkou. Luffy convida o Loki para se tornar seu companheiro, e assim poderia libertá-lo. Loki diz que nunca será um subordinado dele. Mas mesmo assim, Gaban manda Hajirudi soltá-lo. Zoro e Sanji vão na frente, enquanto o restante fica para escutar a história de como tudo aconteceu. Isso foi até antes do flashback. Logicamente já lançou o capítulo da volta, né? Então já tem inclusive até o vídeo aqui no meu canal. Vou deixar aqui no card para quem quiser ver. Tá divertido, tá engraçado, porque sou eu lendo o capítulo e eu vou fazendo as piadinhas durante a leitura também. Então, eu já li o capítulo, então não precisa não. Precisa sim, vai lá ver, tem umas teorias também, é bem divertido, é bem legalzinho. Eu sei que já pedi o like, comentário, inscreva se mas vou pedir novamente, isso ajuda bastante o canal. Obrigado a todos que chegaram até aqui e um beijo.